Fala aí, desenheiros! Eu sou o Rubens Scarelli, sejam bem-vindos à live do Husky. O tema de hoje é: você terá muita dor de cabeça se não começar um projeto de ilustração assim. Ou seja, nós vamos falar sobre brief. É um assunto sugerido por uma seguidora aqui do canal, né, que pediu para mim falar o que não pode faltar em um brief. Então, como montar um brief para mandar para o cliente, caso ele não forneça o brief já de início para você. Então, é bem comum, né, que alguns clientes, principalmente os clientes menores, né, aquelas que não são de agência, tal, não te forneça brief, né? Ele só entra em contato com você e pergunta se você pode fazer um trabalho para ele. Então, é importante que você crie um briefing, né? E ele esteja ciente disso, né? Você vai pedir todos os dados, né? Tudo o que você precisa saber sobre o projeto e depois peça para ele revisar e falar que se ele está ok, tá? A partir dali, se ele falar que está ok, então aquele brief está valendo já, tá? Você não precisa nem registrar em cartório. Apesar dele parecer ser um contratinho, sabe? Alguma coisa que você possa depois, se der algum problema, mostrar, falar, não, estava aqui no briefing, então, né, é isso aqui, né? É a sua palavra, né? Foi a sua palavra. Já vou iniciar aqui, a gente vai falar primeiro o que é um briefing. Então, tem muita gente aí que ainda não sabe o que é, tem gente que pergunta, né, o que é um briefing, tá? Então, o que é um briefing? O briefing é um documento curto que fornece informações importantes sobre um projeto específico. Ele é geralmente usado para comunicar as necessidades e objetivos de um projeto para uma equipe criativa ou de marketing. Então, são todas as informações ali que a equipe precisa. Tem que incluir detalhes sobre o público-alvo, orçamento, o cronograma, posicionamento da marca e tal, tá? Vou mostrar aqui, vou listar para vocês depois, né, saberem o que perguntar lá para o cliente, tá? Fornecer uma visão geral, clara e concisa do projeto para a equipe. Ela também serve para ser usada como uma referência ao longo do projeto. Então, toda vez que você tem alguma dúvida, né? Às vezes você estava lá fazendo desenho, surge uma dúvida, dá uma olhadinha lá no brief de novo, né? Se for o brief for completo. Se ainda ficar uma dúvida mesmo, né, com toda a informação do brief, entre em contato com o cliente e pergunta para ele, tá? Aí você pode incluir lá no briefing também, tá bom? E principalmente também ele pode servir como prova de um acordo inicial, tá? Tá errado ali, depois eu corrijo, tá? De um acordo inicial, é aquele acordo que você faz, né? Você faz todas as perguntas, tá? Passa o brief para ele e fala, tá certo isso? Tá correto? É dessa forma? Se ele falar sim, então aquilo serve como uma prova, né? Caso ele queira fazer uma mudança ali e falar que aquilo ele já tinha pedido, tá? Então, aquilo também serve como prova. Fala, não, você não estava aqui no brief, né? Ou estava no brief e você modificou aí na sua cabeça, está aqui a prova, né? Se teve alguma mudança aí que acarretou alguma perda de tempo ou de dinheiro da sua parte, você entra em acordo com ele para que você seja ressarcido, tá bom? Então, é importante isso para, né, não perder dinheiro, não perder tempo e também mostrar profissionalismo. Vamos lá para a segunda página. Então, agora a gente vai ver o que tem que constar nesse brief, tá? As coisas que são importantes e tem algumas coisinhas opcionais também, tá? Então, esse aqui é bastante importante, todos esses itens aqui, que são os dados da empresa, tá? E você deve solicitar isso para o cliente. O nome da empresa, claro, né? Você tem que saber o nome da empresa. Os produtos e serviços que ela presta, tá? Ou os produtos que ela vende. O responsável pelo projeto. É com ele que você vai tratar, né? Nem sempre é com o dono da empresa. Se for uma empresa grande, não é o dono que vai tratar com você, né? Ou então, sei lá, a agência, né? Você sempre tem o diretor de arte que trata com você, quando é agência,
quando é editora, é o art buyer, ou até mesmo um diretor de arte que está lá na editora. Então, você tem que saber com quem que você está lidando ali para fazer as perguntas e enviar também o trabalho, tá? Vamos lá. O responsável o e-mail do responsável, né, para você manter contato com ele, o telefone, caso você precise de algo mais urgente, que você possa ligar, o website da empresa também, para você olhar lá os produtos, conhecer a empresa, tá? Não é só por escrito, você também tem que ser o visual, tem que conhecer um pouco da empresa, né? A cara da empresa você tem que saber, né? Como que é o visual dela todo, tá? Então, isso também é bastante importante. E redes sociais para você saber, né, como que ela está lidando ali com o público, como que é as campanhas, né, de online dela, tá? Então, é bastante legal também de você saber isso. E os principais concorrentes. Por que você tem que saber sobre os concorrentes? Para você tentar fazer algo diferente do que eles estão fazendo, tá? Ou fazer algo melhor, você tentar, né, superar ali. Então, é bem importante que você saiba isso para que você possa fazer algo bem legal para o cliente, para você agradar ele, tá? Então, é bem legal também. Vamos lá para o próximo. Mais dados aqui. Então, agora, os dados do projeto. Aquele projeto que você vai trabalhar, tá? Então, o que você tem que pedir? Detalhes do projeto. E aqui tem que ser detalhes mesmo. Tem que ser muito bem explicado. Se for mais de uma ilustração, tem que deixar, né, cada ilustração ser explicada. Se tiver uma imagem que é maior, outra menor, você tem que saber tudo isso, tá? Então, você tem que ficar atento a esse detalhe aqui, tá? Tudo que está ali no projeto, você tem que estar inteirado. O público-alvo, tá? Também é importante, porque às vezes você vai fazer uma ilustração e você tem que saber, né, se você está fazendo uma ilustração ou para uma criança, ou para um adulto, ou para um médico, ou para um tutor de cachorro, sabe? Você tem que saber tudo isso para você fazer um melhor trabalho, tá? Tom de voz, né? O conceito que seria. O tom de voz é aquilo, você tem que saber do cliente, né? Se ele quer uma ilustração mais bem-humorada, ou mais séria, ou sei lá, né? Uma coisa direcionada, você tem que direcionar para um público, tá? Então você tem que saber o tom de voz, tá? Esse aí é o tom de voz. Outra coisa que é estilo, né? Às vezes você tem o seu estilo, mas às vezes você tem outro estilo, ou o cliente quer outro estilo, e você manja de fazer aquele estilo, né? Então é legal que você saiba, né? Às vezes o cara quer um estilo mais desenho animado, ou mais cartoon, ou um pouco mais realista, tá? Se você manja assim, se você conhece, você sabe fazer mais estilos, também pergunta para ele, tá? Ou quem sempre está no mesmo estilo ali, sempre faz aquilo, e o cliente sabe, né, que você só trabalha com aquilo, então aí você pode até descartar isso aqui, tá? Mas é legal, eu já deixei aqui que é para você saber que também você também pode perguntar sobre isso, tá? Cores específicas, às vezes tem clientes que eles querem que inclua sempre as cores da marca, as cores do logo, né? Eles querem que coloque um certo tipo de cor. Então é legal também que você pergunte se ele tem uma cor de preferência, se ele quer incluir tal cor nesse projeto e tal, tá? Fontes específicas também, né? Algumas empresas trabalham sempre com as mesmas fontes, né? Faz parte ali do estilo gráfico dele, né? Então, é sempre aquela fonte. Se ele tiver isso daí, você pergunta para ele, ele vai te fornecer a fonte para que você trabalhe com essa fonte, ou pelo menos você saiba qual é o corpo né? Quanto você vai conseguir ali de espaço para colocar texto, por exemplo. Às vezes tem a ilustração e você tem que colocar texto também. Então, às vezes você tem que saber qual é a massa de texto que vai ali junto com a ilustração. Então é legal você saber e você fazer um teste ali também, tá?
Referências também, muitos clientes mandam referência para o ilustrador, para ele ter uma ideia mais ou menos do que ele está pensando, tá? Às vezes a referência é do seu próprio portfólio e às vezes são referências de outros artistas, tá? Não fique bravo com o cliente se ele fornecer para você referência de outro cliente, tá? Ele não sabe, ele não tem noção que você vai ficar bravo com isso, que você não gosta, né, de copiar ou ter referências assim de outros artistas. Não fique bravo com ele, mas use isso daí a seu favor, tá? Na verdade, tá? Se não tem esse tipo de preconceito, ilustrador não pode ter preconceito com isso. Aí vem, né, a prazo de entrega. Você tem que perguntar para ele qual é o prazo que ele te dá e a partir dali você pode negociar, tá? Se você achar que o prazo é muito curto, você pode falar para ele, mas esse prazo é muito curto, eu não vou conseguir entregar nessa data, né? Ou então ele te pergunta qual o prazo que você pode entregar. Aí depende de você saber quão rápido você é para fazer esse serviço, tá? Então, isso daí é tudo questão de experiência, questão de conhecer o teu trabalho, tá bom? E orçamento, tem clientes, né, que já tem um orçamento fechado. Então, ele já vem e já fala, ó, eu tenho tanto de verba, né, o budget que eles chamam, eu tenho tanto de verba aqui para esse projeto, tá? Você aceita ou não? Então, cabe a você aceitar. Ou então ele pergunta quanto que você vai cobrar sobre esse projeto. Então aí é você que vai dar o orçamento, tá? Mas deixa aqui anotado, deixa na lista e quando você for preencher, você põe lá a data de entrega e o orçamento legalzinho, tá? Então aí depende de você conhecer sobre precificação do seu trabalho. Tá? Então, esse assunto fica para, né, sobre precificação, fica para um outro vídeo aí, né? Se a gente tiver tempo aí. Quantidade. Aqui é opcional. Essas perguntas são opcionais e dependendo do cliente, ele não te fornece, tá? Ou ele vai ficar bravo se você perguntar uma coisa dessa. Às vezes você pergunta e o cara desaparece. Então, toma cuidado na hora de fazer essas duas perguntas aqui de baixo. E só funciona mais mesmo quando você está trabalhando com uma agência. Às vezes eles até mesmo fornecem essas informações para você, tá? Então, quantidade de produtos que serão produzidos, né? Outra coisa que eu esqueci de pôr aqui seria a praça, tá? Depois eu falo sobre isso. Quantidade de produtos a serem produzidos, porque aí você fica sabendo, né? Que o cliente vai ganhar uma boa grana ali que você pode cobrar um pouco mais. Então, isso daí é mais uma informação para você. Tá? O preço estimado também do produto também é uma informação para você. E você sabe, pô, se eu estou vendendo uma ilustração que vai para um produto que custa muito caro, sabe? Se você vai fazer uma ilustração que vai entrar lá no computador da Apple, por exemplo, né? Então você pode cobrar um pouco mais, porque você sabe que ali tem valor agregado, que os caras vão ganhar muito dinheiro com a sua ilustração. Aí você já pode cobrar um pouco mais também. Outra coisa que eu preciso incluir aqui é a praça. Você tem que conhecer para aonde que esse produto vai circular, tá? De repente, aí, se é um produto que vai ter uma circulação nacional ou até mesmo global, a ilustração pode custar mais cara para o cliente, tá? Porque é muito mais gente comprando, muito mais gente vendo essa ilustração, então tem muito mais valor agregado. Se você faz uma coisa aqui que é só para o seu bairro ou só para sua cidade, então o preço cai um pouco, tá? Então você precisa saber sobre isso. Então, isso daí também é coisas que são fornecidas geralmente pela agência. Geralmente, quando você trabalha com agência, eles já te falam, ó, esse produto vai ser distribuição nacional, tá? Então você já sabe mais ou menos que você pode incluir mais grana ali na hora de fazer o orçamento, fazer a precificação, tá? Vamos para o próximo slide aqui. E agora, os dados técnicos, tá? O que você deve pedir para o cliente são dimensões do arquivo, sempre.
você tem que saber, né, qual a dimensão para você fazer a ilustração. Então, sempre deixa ali especificado para o cliente, né? Eu preciso do tamanho do que vai entrar essa ilustração. Qual é, né? Às vezes ele precisa de uma ilustração. Eu já fiz, por exemplo, ilustração que entrava no rótulo da cerveja e a mesma ilustração ia para a caixinha, o six-pack lá da cerveja. Então, eu tinha que fazer a ilustração que encaixasse tanto no rótulo quanto na caixa. Então, eu teria que fazer a ilustração um pouco maior, assim, para os lados, sabe? Ele entra um espaço aqui no rótulo e maior na caixinha, tá? Então, você precisa saber tudo isso. Então, ele te dá as dimensões e, às vezes, ele até fornece a faca, né? Que a gente chama, que é a embalagem aberta, assim, tá? Então, você já sabe o que vai entrar e aonde vai entrar e aonde você colocar os elementos da ilustração, tá? Então, isso é muito importante. Não inicie uma ilustração sem saber isso, tá? Sem saber a dimensão, para você não ter que refazer a ilustração de repente por aí, né? Formato de saída também. Formato de saída seria se ele quer em EPS, em AI, em JPEG, em PNG, em TIFF, em PSD, tá? Então você tem que saber também, pergunta para ele como que ele quer que você mande aí a ilustração para ele, tá? Às vezes você manda a ilustração e às vezes o cara ainda vai fazer o design em cima daquilo, tá? Então, às vezes, por exemplo, eu trabalho com Illustrator, então eu já mando em AI, que é mais escalonável ali, é fácil do cara encaixar. Se ele precisar deslocar alguns elementos dentro da ilustração ali para encaixar melhor o texto, ele faz isso lá, tá? Então, às vezes, o próprio agência ou a própria agência de design faz isso, tá? Ou a empresa que faz embalagem e tal. Então, isso daí é bem importante saber, tá? Às vezes você faz a ilustração só em bitmap e, às vezes, o texto, né, pode cair em cima de um elemento ali que é importante dentro da ilustração. Então, é por isso que muitos diretores de arte ou clientes estão pedindo hoje em dia separado em camadas, tá? Então você pode fazer os elementos separados em camada. Se você fizer isso em vetor, fica até mais fácil, fica até melhor. Então muitos clientes também estão curtindo mais trabalhar com vetor. Tá? Modo de cor também, né? Por exemplo, se é para impressão, você vai mandar em CMYK. Se é alguma coisa que é para jogar aí na internet, online, né? Seria RGB. Então, também é bom saber. Às vezes você precisa mandar os dois, né? Às vezes CMYK e RGB. E a gente sabe que dá problema se você faz uma ilustração em RGB e depois converte para CMYK. Você sabe que as cores, né, ficam todas diferentes, fica bem mais pobre de cores na ilustração com CMYK do que com RGB. Então, se você for trabalhar com os dois, né, se você a mesma ilustração vai entrar, por exemplo, numa embalagem ou algo que seja impresso, e depois também vai entrar sei lá, numa página web, então faz em CMYK, faz a ilustração em CMYK e depois converte para RGB. Não faça o contrário, porque pode dar problema, tá? E a resolução também, né? Se for impressão 300 dpi, e às vezes tem cliente, né, que ele pede uma coisa já que você já mande já no tamanho correto ali, porque ele não sabe mexer muito bem na coisa, né? Então, às vezes, você pode mandar a ilustração, né, no tamanho para impressão, que teria que ser 300 dpi, e para a web seria, sei lá, você vai salvar num PNG a 72 dpi, tá bom? E então eu vou mostrar para vocês exatamente como é um briefing, tá? Tudo isso baseado em briefings que eu recebi de clientes, tá? Principalmente os clientes internacionais. Então, esse daqui é da Nike, tá tudo em inglês, tá? Isso aqui é a capa, e aqui eles já, né? O briefing dele é bem enxuto, tá? Da Nike. Então, ele é bem secão, assim, porque é estampa de camiseta, ele não precisa ficar falando muito, não.
e eles já têm um orçamento aprovado, né? Aquele orçamento que já vem para você. Se você quiser ganhar aquilo, beleza. Se você não quiser, passa para outro artista, tá bom? Então, geralmente, como o valor é bem legal sempre, então a gente sempre pega, e é um cliente também legal de se trabalhar. Então, aqui ele está pedindo, né, para mim fazer uma camiseta. Esse daqui, o Mr. Badass, é um personagem deles, né? É baseado no ponto final lá da famosa frase Just Do It da Nike. Tá? Então, é sempre esse daqui. É uma bola preta com óculos, uma corrente e um tênis na mão. Tá? Então, é sempre assim. Então, eles pediram para mim fazer esse personagem como se fosse a Estátua da Liberdade, tá? Com uma roupinha, segurando com essa coroa aqui na cabeça e no lugar da tocha, né, que ele está levantando aqui, um tênis, tá? Então ele pede ali, tá? Faça, então você vê ali é bem enxutinho, tá? Ele quer alguma coisa de Nova York, né? Baseado em Nova York. Na Estátua da Liberdade e tal, e que ele esteja segurando um tênis específico aqui, tá? Ele já dá o tênis que ele quer, e qual é o tênis que ele quer no pé também do personagem, tá? Aliás, eu tô até com a camiseta aqui, ó. Essa daqui. Depois eles mandam para você as camisetas também, depois que você faz. Tá? Então, o briefing, esse daqui é bem enxuto, né? Aqui você vê só informações do que ele quer, tá? Aqui na página 2. Tá? Então, esse daqui seria como ele quer mesmo, o projeto, como ele quer que seja feito, tá? E depois ele fornece algumas referências também, tá? Então, ele põe aqui... você viu, ele põe o personagem mais a Estátua da Liberdade igual uma camiseta. Tá? É isso que ele quer. Vamos lá aqui para o slide 3. Então, aqui, esse é o tênis que ele queria no pé. Às vezes, eles mudam também. Tá? Depois que você faz o esboço, às vezes eles falam, vamos trocar de tênis, então. Tá? Então, esse aqui era o tênis inicial. Deixa eu ver. Não ficou esse, ele mudou depois, tá? É um outro tênis. Mas é esse daqui, é o Blazers, né? Ou esse daqui, tá certo. Então é esse tênis aqui que foi usado, que é um Nike Air Max 90. Então esse é um tênis que eu trabalhei bastante com ele, tá? E esse daqui é o tênis que ele tá segurando. É esse tênis aqui. Tá? Esse azul aqui. Então ele dá todas essas referências aqui. E depois ele dá algumas referências de alguns artistas, tá? Como esse projeto aqui era mais no início, quando eu comecei assim na Nike, não tinha nenhuma ilustração minha aqui ainda, tá? Mas depois, nos próximos projetos, eles sempre incluíam, né, o que eles gostaram da minha ilustração e o que eles queriam ver nessa ilustração que eu ia fazer agora. Então aqui tem a ilustração de vários artistas, tá? Isso aqui é mais como referência mesmo, tá? E são artes que foram feitos para ser vendido na loja exclusiva lá que a Nike fornecia lá na Europa, tá? Chamado Foot Locker. E aqui agora estão informações como a linha do tempo, né? Quando que era para ser entregue, né? 29 de março, os sketches, e depois, dia 13 de abril, a arte final, tá? Então, ele fala aqui tudo que ele gostaria que tivesse e tal, e a data, tá? E o valor a gente não acertava no briefing, a gente acertava por e-mail. Então, ele já fornecia o valor, né? Que era $2.000 por design. Tá bom. Então, esse aqui é o da Nike, eu vou mostrar um agora rapidão, de um outro cliente aqui, de uma agência de propaganda da Europa, lá de Londres, tá? Então, aqui eu já traduzi, para ficar mais fácil. Como esse brief aqui, ele é bem completão, e ele fala mais como ele quer a ilustração,
tá? Cada ilustração, porque são várias ilustrações, então ele explica ilustração por ilustração o que ele quer, tá? Então aqui ele já entra em contato comigo, né? Então a gente já tinha trabalhado antes, né? Então é muito bom trabalhar com você novamente, parará, parará. Então ele explica um pouquinho sobre o projeto e ele dá essas duas referências minhas de como ele queria que ficasse o projeto, tá? Ele queria que eu me baseasse nisso aqui. Essa ilustração aqui, por exemplo, laranja aqui, ele queria esses enfeites aí que estão aí na ilustração, tá? E ele queria mais uma coisa assim, por exemplo, como ele trabalha muito, tinha muitas mãos assim no projeto, então ele queria que eu me baseasse também nas mãos da outra ilustração ali do lado, tá? Aqueles dedos mais compridos, coisa mais cartunesca mesmo, tá? Agora eu vou passar rapidão aqui, né, para não encher muito linguiça, tá? Então, cada ilustração tinha ele incluía, né, um texto explicando e algumas referências também do que ele queria. Então você vê ali que ele gostou daquelas estrelas, né, daquela espiral ali. Então ele queria que eu incluísse isso nessa ilustração. Eu não vou mostrar a ilustração aqui por motivos tá? A ilustração finalizada por motivos de direitos autorais, tá bom? Então aqui depois, né, ó, você vê aqui, esse aqui ia ser usado num carrossel, então ele mostrou mais ou menos a dimensão que ele precisava, tá? Então como eu já conheço, já sei como que se faz um carrossel, já sei as medidas, então ele só mandou aqui, ó, três páginas, carrossel com 3 páginas, tá? Então já fica fácil para mim. Aqui também ele já dá ele fala qual a ilustração que quer e ele vai usar uma foto, essa foto aqui de uma agência de carros ali do cliente, né? E por trás vai ter um monstro ali, vai ter uns carros desenhados, um carro com uma pedra que caiu em cima, tal. Aqui também um carrossel. Aqui é a mesma coisa, é o mesmo personagem lá que era um gorila verde. E por assim vai, tá? E você vê ele ilustração por ilustração, bem explicadinho, bem detalhado, inclusive com o formato, tá? Então, essa aqui foi um projeto que eu fiz mais para a rede social, para o cliente. Então, seria todos os formatos de Instagram, tá? De Facebook, essas coisas. Então você vê que lá tem sempre o diretor de arte, ele tem lá os assistentes de arte também, que já faz um desenhinho ali bem rápido, né, um desenho prévio ali, e coloca também a foto que vai entrar, porque isso daqui são ilustrações em cima de foto, tá? Entrava sempre uma foto e uma ilustração atrás. As pessoas seriam fotos e os carros seriam fotos, e o resto são ilustrações. Então aqui você vê que ele já dá também exemplos até da fonte que ele quer para a criação. E assim vai. Então é isso daí, pessoal. É assim que a gente faz um brief, tá? Podemos voltar já com a minha carinha aqui pro... É isso aí. Eu falei que hoje ia ser um pouquinho mais curto, tá? Porque hoje é sábado, todo mundo está querendo descansar. E esse é um assunto bem interessante, bem legal de vocês ficarem sabendo, para quem quer se ingressar como profissional na ilustração. Então, saber sobre briefing é muito importante. E não é nenhum bicho de 7 cabeças. Só que muita gente não sabe o que incluir no brief. Às vezes não sabe nem como fazer perguntas para o cliente, tá? Então, eu vou deixar aí para vocês, se vocês quiserem realmente, vou deixar aí vocês se baseiam nesses briefings, tá? É isso aí. Para quem é meu aluno, né? Tem vários alunos aqui que me acompanham até nas minhas lives, já tem isso daí, eles já sabem como fazer, né? Vamos lá, Fábio Santos, grande Fábio. Muito bom conteúdo. Essa parte administrativa do trabalho quase ninguém comenta, é verdade. É verdade. E é um assunto que às vezes ninguém dá bola, né? Ninguém
só vai doer o calo na hora que ele precisar, né? Daí corre atrás de informações. Mas é muito bom você saber antes, tá? Quanto mais informações, essas informações mais burocráticas você souber, melhor, tá? Inclusive, saber também sobre coisas como invoice, contrato, essas coisas todas, tá? Então, um profissional de ilustração também é uma empresa, então ele tem que ter a parte burocrática também. Nem tudo é desenho na nossa profissão, infelizmente. Quase ninguém comenta e onde o ilustrador fica perdido quando pega um trabalho. Muito obrigado. De nada, Fábio. Essa é a minha intenção mesmo, tá? É trazer informações para vocês, para que vocês não fiquem perdidos aí na hora que o cliente vem aí com uma bucha na sua mão. Então, muito obrigado para todo mundo aí, Bruno, Marcelo, Douglas, Edu, Fábio, o Marco Patriota, que sempre está aí também. Então, obrigado para todo mundo. Muito obrigado para vocês que estavam até aqui. Vamos lá tomar nosso chopp, né? Comer o nosso hamburgão lá. Até mais para você, até semana que vem. E vem comigo que vocês passam de ano.